Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos para a nossa terceira aula do caderno 5 de História, História Geral e História Regional. Vou compartilhar a tela com vocês para fazer a orientação, ok? Bom, então, como eu disse, né, bloco 3, nossa terceira aula. Em História Regional, a gente continua, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Em História Regional, a gente continua no governo de Napoleão Bonaparte. Né? Então, na aula anterior, a gente viu, um contexto geral, o golpe que Napoleão Bonaparte deu, né, apoiado pela grande burguesia francesa, para finalizar a Revolução, para tirar o governo dos jacobinos do poder e finalizar a Revolução, dar um novo rumo para a França, né? Então, a gente viu que no dia 18 do mês de Brumário, né, o conhecido golpe do 18 de Brumário, Napoleão chega ao poder, ele era um general do exército, que vai conseguir chegar ao poder com o apoio da grande burguesia e depois também grande parte da população francesa. Ele chega ao poder primeiro como cônsul, né, num sistema de poder tripartite, então eram 3 cônsules de poder. Depois ele fez um plebiscito, virou cônsul vitalício. Depois, num outro plebiscito, ele instaura o Império Francês, o Império Napoleônico, ele vira imperador, passa a governar de uma maneira mais autoritária, né? Mas Napoleão, mesmo tendo um caráter mais despótico, autoritário, que lembra um pouco, né, daqueles reis absolutistas, que foram justamente o motivo da Revolução Francesa, né, a tirada, o fim do antigo regime, a retirada desses reis do poder. Napoleão ele vai ser um pouco parecido também com o seu jeito mais autoritário de governar. Porém, o que diferencia ele desses reis absolutistas são as medidas liberais. Deixa eu colocar minha câmerazinha aqui no meio. Isso. São as medidas liberais que o Napoleão vai aderir ao seu governo. Então, como eu disse na aula anterior, ele manteve algumas conquistas da Revolução Francesa, principalmente as conquistas relacionadas à burguesia, então as medidas liberais, né? Então, manteve os interesses econômicos da burguesia que apoiavam Napoleão no poder, tá? Então, ele não era democrata, ele não acreditava no regime democrata, mas ele foi muito mais liberal do que os reis absolutistas por conta dessas medidas que favoreceram uma Constituição mais liberal, tá? Então, quais são essas ações importantes do período que o Napoleão esteve no poder, né? Então, ele promulga o Código Civil, o Código Civil Napoleônico, o seu conjunto de leis. Ele determinou que a educação fosse monopólio do Estado, criou universidades, tornou obrigatório o ensino primário a cargo das prefeituras, criou essas leis ligadas ao direito civil, penal, processual, tinham que ser observados e seguidos pelo povo francês. E esses códigos de lei, essas ações, né, influenciaram boa parte do mundo ocidental. E ele também incentivou a industrialização na França. Então, esse código, como eu disse, né, ele vai garantir os privilégios da burguesia, mas também vai garantir o privilégio da nobreza. Tá? Então, ele garante que todos os cidadãos... ele elimina, na verdade, tá? Ele garante os privilégios da burguesia, mas ele elimina os privilégios da nobreza. Todos os cidadãos passam então, a ser considerados iguais perante a lei. Né? Ele separa a igreja do Estado, surge um Estado laico, não mais dominado, controlado pela religião. Vai legalizar o divórcio, porque se o Estado e a religião agora estão separados, né? O divórcio ele passa a ser um casamento, e assim como o divórcio passa também a ter caráter civil. Existe o casamento religioso, mas também existe o casamento civil, tá? Bom, o direito, né, civil, ele passa a ter 2 categorias, a propriedade, da família, enfim, várias ações, tá, que foram bastante importantes no seu governo, que vão acabar com os privilégios da nobreza, colocar privilégios para a burguesia, mas também vão favorecer, de um modo geral, grande parte da sociedade francesa, como no caso, eu estava com mas que também vão agradar grande parte da população francesa no geral. Como eu disse, ele tem o apoio
da população francesa, de grande parte da população. Okay? Bom, e aí lá na aula passada eu falei também que algumas ações de Napoleão Bonaparte vão influenciar diretamente na história do Brasil. Lembra disso? Pois bem, né? Agora a gente chega aqui nesse contexto do bloqueio continental, que foi uma medida do Napoleão para tentar enfraquecer o poder da Inglaterra, mas que ao mesmo tempo acabou sendo um tiro no pé. Né? Por que foi um tiro no pé? Porque alguns países colocaram contrários a esse bloqueio continental, países que dependiam das importações que faziam da Inglaterra, países que tinham acordos comerciais com a Inglaterra. Então, no caso, por exemplo, de Portugal, né? Portugal não era um país assim tão fortalecido, não tinha um exército, na verdade nem enfrentou diretamente a França, né? Porque, que a gente falou na aula passada, e hoje a gente vai ver, né? A corte portuguesa, o rei, a família real, todos fugiram para o Brasil, apoiados pela Inglaterra. Porém, a gente tem um outro país aí na história que vai ser importante, tá? Para definir esses rumos do governo napoleônico, do fim do Império Napoleônico, que foi a Rússia. Né? A Rússia, ela também se recusa aqui. A Rússia, ela também se recusa a manter esse bloqueio continental. Por quê? Porque ela dependia das importações que fazia com a Inglaterra. Então, lembra que a Inglaterra foi o primeiro país a se industrializar, um país bastante fortalecido, bastante enriquecido, e que tinha acordos comerciais com vários países. Então, a Rússia, ela quebra esse bloqueio continental que Napoleão tinha imposto. O que é um bloqueio, né? Então, que aquele país não pode comercializar com país X, determinado país, tá? Ao longo da história, a gente tem outras situações desse mesmo tipo, né, que a gente pode usar como exemplo para vocês entenderem, que é, por exemplo, o bloqueio imposto a Cuba. Então, os Estados Unidos impôs, né, lá na Revolução Cubana, impôs um bloqueio ao país, a Cuba. Então, outros países não podem comercializar em dólar com Cuba, porque eles sofrem grandes sanções econômicas, né, podem ser multados. Então, é esse tipo de tentativa de enfraquecer o país. Por quê? Porque esse país depende de exportações ou de importações. No caso da Inglaterra, dependia das suas exportações, né? Era um país que estava crescendo muito, estava enriquecendo, porque vendia bastante, lembra do mercantilismo, né? Então, estava exportando bastante, muito dinheiro entrando. E Napoleão queria acabar com isso, queria enfraquecer o governo inglês. E aí a Rússia, então, se nega a manter esse bloqueio, rompe com o bloqueio continental, e Napoleão manda seu exército para lá, vai com seu exército para lá, né? Enfrentando, então, grandes problemas, grandes dificuldades no território russo, tá? Como o frio e a fome, tá? Então, as táticas do governo do exército russo eram justamente utilizar, né, o clima a favor deles, né, e dificultar o acesso àquelas tropas à alimentação. Então, eles iam utilizar uma técnica da terra arrasada. Foi algo que também foi utilizado pelos russos lá na Segunda Guerra Mundial contra o Hitler. Então, eles iam destruindo né, o trajeto, né, que esse exército inimigo usaria para entrar na cidade, para chegar até a capital. O exército russo ele ia fazendo esse trajeto e ia entrando, né, pelo território, ia adentrando o território e destruindo tudo que tinha em volta. Então, tacando fogo em tudo, casas, plantações, envenenando água, né, poços, enfim, dificultando o acesso à alimentação e à água potável. Então, né, no meio de uma guerra com um frio, né, absurdo, que faz lá na Rússia, esse exército sofreu bastante, tá? Sofreu a sua primeira derrota, e aí, a partir daí, né, o exército napoleônico passa, né, a entrar no período de declínio. Então, até então, eles estavam crescendo, expandindo. A partir dessa primeira derrota na Rússia, né, onde vários soldados morrem, o exército napoleônico começa a se enfraquecer. E aí, em 1814, a situação já estava bem complicada do lado do Napoleão, e ele abdica, então, ao trono, né, ao seu poder na França, ao império, ao posto de imperador, e se retira, né, para a ilha de Elba, onde ele fica exilado durante um período, mas acaba fugindo, né, foge dessa ilha, volta para a França, porque ele tenta retomar o poder, né, e aí ele tem, então, seu governo de 100 dias. Lá no livro, né, tem na página 34 mais informações sobre esse governo de 100 dias.
onde ele é novamente derrotado na Batalha da Bélgica, né, em Waterloo, a famosa Batalha de Waterloo, onde ele foi derrotado pelo exército inglês, e aí sim ele é novamente mandado para outra ilha, só que agora como um prisioneiro, vigiado até a sua morte por militares, né, pelo exército inglês. E ali ele fica nessa ilha de Santa Helena até morrer. Okay? Após, então, o fim do governo napoleônico, a gente tem o retorno da monarquia, tá? Não só na França, mas nos países que também foram dominados pela França, que foram conquistados, tá? Pelo Império. Esses países eles vão ter a sua monarquia restituída. E aí, lá na França, a família dos Bourbon voltam ao poder, tá? Com o Luís XVIII, que vai governar até 1824. Ok, gente? Então, após a leitura do texto, e aí, se vocês precisarem, vão lá no livro também, capítulo 6, tá? Página 78. O Império Napoleônico vai começar na página 82, 83, 84, que é mais específico desse conteúdo que a gente falou hoje, ok? E aí, então, vocês vão fazer resposta, vão responder as questões, né, dos exercícios. Questão 1, copiar o mapa do bloqueio continental. Professora, não tem nenhum mapa no livro, tá? Dá uma pesquisadinha na internet, vocês encontram facinho, coloca lá mapa do bloqueio continental, tá? E aí vocês já vão encontrar. Façam esse mapa usando aqui o sistema de legendas, né? Então, os países que estiveram envolvidos nesse bloqueio continental, ok? Na questão 2, é uma proposta para vocês interpretarem ali o papel de jornalista, fazerem uma matéria sobre o governo de Napoleão e seu desempenho político, tá? Usem livros, usem internet, se tiver revista, o que vocês precisarem. Na questão 3, aqui vou escrever como se fosse um texto jornalístico, né? Uma chamada jornalística, uma manchete, um artigo, ok? Questão 3, fazer a leitura das frases, né, das alternativas e apontar quais delas estão corretas. Questão 4, cite 3 realizações de Napoleão, tá? Então, podem retirar essas realizações que eu falei com vocês do texto, tá? Podem pegar essas referências. A questão 5 está falando a respeito dos direitos humanos, tá? Então, algo que foi importante, que vai se consolidar na França com a Revolução Francesa, né? A criação, a Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, aqui a gente vai olhar, né, ela a partir da perspectiva dos direitos da criança também, né? Tem uma chavezinha aqui da Mafalda para vocês. Então, vocês vão identificar qual alternativa está certa, marcar com um X, apenas uma correta. Questão 6 também, identificar qual opção, né, está correta de acordo com o governo napoleônico. E aí agora a gente vai para a aula de História Regional. Então, na aula de História Regional, nós veremos hoje também no bloco 3, tá? Estamos acompanhando ao mesmo tempinho ali, o bloco 2, o bloco 3. A vinda da família real para o Brasil, que foi aquilo que eu já comentei com vocês na aula passada, comentei agora novamente, né? Que a família real, ela foge para o Brasil. Eita, o Brasil ficou com letra minúscula aqui, mas foi um errinho de formatação, tá? Então, a família real, ela foge para o Brasil por conta desse bloqueio continental, porque Napoleão estava ameaçando invadir o Brasil. Gente, ficou tudo com letra minúscula, ó. Mas isso aqui é na hora de formatar, tá? Estou passando desapercebido pelas professoras e também pela coordenação que faz a revisão do caderno. Mas vocês sabem, né, que tem letra maiúscula, nomes, né, os nomes próprios e tal. Bom, então, já me perdi agora. O que eu estava falando? Sim. Então, a família real, ela foge para o Brasil, tá? Protegidas ali pelo exército inglês, que estava defendendo o Brasil, já que o Brasil, Portugal, já que Portugal tinha acordos comerciais com a Inglaterra, né? E vai se recusar, então, a aceitar esse bloqueio continental. A Inglaterra, ela vai dar uma forcinha ali para o rei Dom João poder se retirar de Portugal, né? Para que aquele rei não fosse deposto. Enquanto isso, a Inglaterra fica lá cuidando do exército napoleônico, expulsando o exército napoleônico. Então, eles vêm para cá, para o Brasil.
E aí a sede do Império Português vai ser, pela primeira vez na história, instalada numa cidade da colônia, né? A metrópole vai passar a ser controlada a partir da colônia, lá na cidade do Rio de Janeiro, tá bom? Então, antes, a capital do Brasil era Salvador. A partir disso, então, a capital passa a ser a cidade do Rio de Janeiro, tá bom? E o Brasil, a partir daí, vai começar a ter mais autonomia. Por quê? Porque o Brasil vai deixar de ser uma simples colônia. A partir do momento que Portugal vem para cá, né, que o governo português vem para cá, né, com a presença do rei, o Brasil ele passa a ser, sai da condição de colônia e é elevado ao posto de Reino Unido a Portugal e Algarve. Tá? Portugal e Algarve é uma região de Portugal, que na época era falado assim, o reino era só rei de Portugal, rei de Portugal e Algarve. Mas Algarve é uma região de Portugal, tá? Então, essa colônia, ela deixa, então, de ser apenas uma colônia. Ela passa, então, a ter um pouco mais de liberdade, digamos assim, tá? Mas ainda totalmente ligada a Portugal. Então, Portugal vai ter, o rei Dom João VI, ele vai ter algumas ações também que vão favorecer as nações amigas, principalmente a Inglaterra, que tinha esses acordos comerciais, né? Então, essa abertura dos portos, né, quando o Dom João assina ela, vai permitir que a colônia comercializasse com qualquer outro país, porque antes tinha o pacto colonial. A metrópole só podia comercializar com a colônia, aliás, ao contrário, a colônia só podia comercializar com a metrópole, ou seja, quem estava aqui, né, na colônia, no Brasil, precisava comprar algo, só podia comprar de Portugal. E para vender os seus produtos, vender o que produzia, só podia vender para Portugal. Tá? Não tinha outra possibilidade de comércio. A partir da abertura dos portos das nações amigas, então o Brasil vai poder comercializar com outros países, né? Então é o fim do monopólio português sobre o Brasil, ok? Sobre a colônia. Então, o Rio de Janeiro se torna sede, já falamos. A partir daqui, Dom João VI, ele vai investir, ele vai revogar, né, o alvará que proibia as indústrias no Brasil. A partir de agora, as indústrias são permitidas. Na prática, isso não vai mudar muito, porque até o Brasil começar a se industrializar, já vai lá, o governo JK, Getúlio Vargas, tá, se industrializar massivamente. Mas, enfim, agora já não é mais proibido, ok? Também não foi tão incentivado assim, né? Então, aqui o Brasil assina, né, Portugal e o Brasil assinam alguns tratados com a Inglaterra, né, como eu disse, a Inglaterra vai ser a maior favorecida dessa abertura dos portos às nações amigas. E a partir daí também vai começar a fazer uma pressãozinha no Brasil para que o tráfico de escravos, né, acabe. Dom João vai ter uma série de medidas, né, uma série de ações que vão ser com o objetivo de desenvolver a cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Por que eles querem desenvolver o Rio de Janeiro? Porque agora a família real mora no Rio de Janeiro. Então, eles querem uma cidade aos moldes da Europa, aos moldes europeus. Eles não querem viver no meio do mato, né? No meio de uma cidade, sem saneamento básico, sem condições mínimas, para que aquela população, para aqueles novos vivessem. Eles queriam uma cidade aos padrões europeus. Então, bastante, né, Dom João vai investir bastante na cultura também, na vinda, né, de artistas para cá, de cientistas. Então, vai ser uma fase bem importante, né, para o desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro, né, até a gente chegar, né, aos moldes do que ela é hoje. É uma cidade que tem bastante, assim, que respira história, né, tem bastante características desse período. Então, é criado o primeiro curso de medicina, já lá em Salvador, né? É criado o Arquivo Real, a Casa da Moeda, o Banco do Brasil também surge nessa época, a fábrica de pólvora, é criado o Museu Biblioteca Real, a imprensa régia, uma imprensa voltada, né, para a realeza, para o rei, para falar sobre os grandes feitos do rei, e é criado o primeiro jornal brasileiro, a Gazeta do Rio de Janeiro. E como eu disse, né, o Brasil então passa a ser, deixa a categoria de colônia e passa a ser então Reino Unido, Portugal e Algarve, que tem uma autonomia maior. E, bom, nesse período a gente vai ter um grupo de comerciantes lá em Portugal que vai lutar, vai se revoltar, né, fazer uma revolta popular para que Dom João voltasse para Portugal, tá? E aí,
não é porque só porque eles estavam com saudade do rei, né? Na verdade, era um grupo que queria que Dom João voltasse, mas que ele governasse a partir de uma constituição, então deixaria a partir de seria uma monarquia constitucional, o poder do rei seria limitado. Eles queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia, que a monarquia, que a metrópole voltasse a ter esses laços de monopólio com o Brasil, porque são comerciantes, tá? Então eles estão perdendo dinheiro, por isso eles querem essa volta do Brasil como colônia, tá? E aí eles vão fazer uma revolução, né? A Revolução do Porto, para pressionar que o Dom João volte para Portugal. Mas isso a gente vai ver também mais pra frente, tá? E, bom, e aqui no Brasil a gente também vai ter, né, a manifestação desses grupos, né? Grupos que eram contrários, grupos que queriam manter Dom João, grupos que queriam que Dom João voltasse, tá bom? Então a gente vai ter a criação desses dois grupos, né? O chamado o Partido Português, tá? Que queria que Dom João voltasse para Portugal. E aí um grupo, isso é um grupo de comerciantes militares, né? E um outro grupo, composto por fazendeiros, comerciantes, funcionários públicos, queria que Dom João se mantivesse aqui, continuasse no Brasil. Era o chamado Partido Brasileiro. Okay? Após a leitura, então, do texto, responder os exercícios, tá? Os exercícios de 1 a 7 no caderno. Então, com a ajuda do texto, vocês conseguem fazer as atividades. Mas, se precisar do livro, capítulo 7, tá? A gente vai lá no... Ai, minha gente, não é capítulo 7, não. É capítulo 8, tá? Na verdade, não é capítulo 8. Capítulo 9, Brasil Independente. Então, vocês vão lá nesse capítulo 9, tá? A partir da página 114, 115, podem se aprofundar nesse conteúdo, tá? Ler mais sobre isso. Até a página 119, onde fala da volta de Dom João VI para Portugal. E aí, por último, a Revolução Pernambucana, em 1817, que foi um movimento também, desde daquelas revoltas coloniais que a gente estuda, né? Mas aqui já está no contexto onde o Brasil não é mais uma colônia. Mas ainda assim, a intenção era a mesma, né? Os revoltosos, os revolucionários, eles estavam lutando contra o governo português, contra o comando do governo português, os privilégios que os portugueses tinham, tá? Porque o número de portugueses na colônia vai aumentar bastante. E eles vão ter esses privilégios que os homens que são homens da terra, não, os colonos, as pessoas que já viram aqui, né, essa mistura toda, né, dos portugueses com os nativos. Então, já era o povo que estava aqui, tá? Eles não tinham tantos privilégios quanto os portugueses que vão chegar com a corte portuguesa, né? E, então, esses comerciantes, eles vão começar a se revoltar, né? Vão fazer uma revolta lá em Pernambuco, a Revolução Pernambucana, contra o governo português, querendo então a libertação. Olha lá, eles vão conseguir proclamar a República de Pernambuco, organizar um governo com representantes de várias camadas sociais, vão abolir os monopólios, títulos de nobreza, impostos, tá? Quais foram os países, os estados que aderiram? Ó, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas. Porém, né, apesar das suas vitórias, né, o governo português dominou o movimento, quer dizer, o que reprimiu, conseguiu acabar com esse movimento, e os líderes foram condenados à morte, ok? É uma revolta bastante importante também para o contexto, né? Esse contexto do processo de independência que o Brasil vai chegar lá na frente, que a gente vai ver logo logo, ok? Então, questão 1, questão 2 e questão 3, vocês também conseguem responder com o auxílio do texto. Deixa eu finalizar o compartilhamento de tela. Bom, por hoje é só. Lembrando vocês que na semana que vem nós vamos descansar, tá? Então nós não temos aula. E quem conseguir finalizar as atividades ainda essa semana, manda para mim. Quem não conseguir, após a nossa semana de recesso, a gente volta e aí eu aguardo as atividades de vocês. É isso, pessoal. Aguardo vocês lá no grupo do WhatsApp. Tchau, tchau.